Qual é a média de consumo de uma família, sei lá, 3, 4 pessoas, assim? Se for Só uma por casa, cima, assim, só pra ter a uma média de noção. R$ 300, vamos Mas imaginar, em KVA tem... Em em KVA? quilowatts-hora. Isso, Aí, se a você gente for sabe olhar mais em ou menos? quilowatts-hora, se você pegasse uma conta de R$ 300, daria uns 350 quilowatts-hora. 350 então é uma média de É uma consumo média de consumo. normal. Se eu imaginasse uma placa, se eu pegasse uma placa, por exemplo, de 470 watts, né, watts, Uhum. ou uma placa aí de 450, que são placas hoje até pouco utilizadas, está usando placas hoje um pouco acima de Mais 500, né? potente. Placa de 560, de 600, 550, Uhum. é a média. Então, para os padrões de hoje, uma casa, uma residência aí teria quantas placas, mais ou menos? 10 placas, 8 placas, 10. Então, isso, você foi montar uma lá de 1.200. 1.200. Então, era bastante É lindo, caro, entre aspas, né? mas Aham. isso é simplesmente para um posto de combustível do cliente. Um posto de Um combustível? posto de Mas, combustível. Ele com paga em posto de média de R$ 80.000. Mas é um Mas tem um posto. consumo desse jeito? Mas é porque o Qual que é o posto. consumo de um posto de combustível? Mas é isso que eu falo. O posto é grande. Muitas pessoas falam assim: ah, um ar-condicionado, eu quero fazer uma usina residencial e quero aumentar um ar-condicionado. Quantas placas eu aumento? Calma aí. Isso tudo depende da forma que você utiliza. O ar-condicionado vai ficar o dia inteiro ligado? É, a sua casa tem uma boa vedação, você deixa a porta aberta, você usa ar-condicionado todo dia. Porque se eu simplesmente pegar um exemplo, tem cliente meu que fala assim: eu estou com a minha casa em construção e eu vou colocar 8 ar-condicionado numa casa de alto padrão. Vou colocar lá 8 ar-condicionado. Calma aí, se eu jogar 8 ar-condicionado, você vai fazer uma usina, talvez que você não utilizaria a energia dela. Talvez tem 2 quartos, que é onde é o da sua esposa, seu, mais da sua esposa, talvez o quarto ali do seu filho, que vai ficar, né, vamos falar assim, full time nesse período de seca, né, que é um Uhum. período mais Mais quente quente. nosso. Porque eu falo assim, nós aqui do Centro-Oeste, você não usa ar-condicionado todo O dia. ano A inteiro. maioria de nós não, né? Você usa mais uns 3, 4 meses ali, nesse período mais quente agora. Uhum. Desculpa. E assim, aí eu sempre mostro para esse cliente, calma aí, tem que entender. A gente sempre fala assim de fazer uma consultoria Um energética briefing. para o cliente, para entender o que realmente ele Como é necessita. que é o consumo dele, né? Então, esse cliente, por exemplo, que eu estou te falando aqui de um posto de combustível, tem posto de combustível que paga 3 mil, 5 mil, mas esse posto, por exemplo, ele tem 77 pontos de abastecimento. Bicos ali de Bombas. Um bombas. posto? Um posto. Que Ele é isso? gigante. Gigantesco. Onde que fica esse posto? Na Bahia, divisa o estado de Goiás com a Bahia. Cara, é Então lá gigante, junto tem velho. um restaurante de alto padrão lá dentro, muito Cara, acho que eu conheço grande, esse posto, hein? É um, um um vermelho, vermelho. é, É, eu parei lá, o bicho é bonitão até. grande. Então Grande pra assim, caramba. o consumo energético ali é muito grande. E aí ele fez a usina em outro local ou não? Aí ele fez uma usina num terreno próximo.